Nas últimas décadas, estudos em diferentes países demonstraram uma tendência de redução nos níveis médios de testosterona em homens mais jovens quando comparados às gerações anteriores. Mesmo após ajustes para a idade e índice de massa corporal, os valores ficaram consistentes. Isso significa que um homem de 25 anos hoje, em média, apresenta concentrações mais baixas do hormônio testosterona do que um homem da mesma idade há 40 ou 50 anos de idade. Essa constatação levantou preocupações sobre os impactos ambientais, genéticos e comportamentais que podem estar contribuindo para este fenômeno. Olá pessoal, tudo bem? Professor Rogério Lucena, e hoje o nosso tema vai ser voltado à testosterona. O que pode estar impactando os níveis de testosterona nos homens em 2025? Será que existe realmente uma diferença significativa de gerações passadas em relação à geração atual? Para isso, eu quero que vocês acompanhem comigo esta imagem. Se vocês olharem esse gráfico, um gráfico que demonstra o número de anos no eixo de X pela quantidade de testosterona em nanogramas por decilitro, nós podemos fazer uma observação bastante relevante aqui. Ao olhar para o gráfico, em 1980, os valores de testosterona estavam na casa de 620 aproximadamente. Quando olhamos para o gráfico em 2025 aproximadamente, nós podemos observar que os valores de testosterona estão abaixo de 450 nanogramas por decilitro. O que será que está impactando a população no mundo? Esses dados são de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, onde foi observada uma quantidade significativa de homens, e é um estudo longitudinal que nos mostra que existe uma diferença significativa da queda dos níveis de testosterona. No cenário internacional, estudos longitudinais como esse dos Estados Unidos, na Dinamarca e na Finlândia têm demonstrado uma queda consistente dos níveis de testosterona em homens jovens. Agora eu gostaria que vocês observassem comigo essa outra imagem. Isso foi um estudo realizado por Trevlin e colaboradores que observaram homens americanos de 45 anos de idade ou mais ao longo de um período de tempo. Eu quero chamar a atenção para essa medida comparativa que eu vou fazer aqui. Aos 60 anos, a população que em 87 a 89 tinham 60 anos de idade, eles tinham uma concentração de mais de 500 nanogramas por decilitro nessa população de 60 anos. Quando medido em 1995 a 1997, a mesma faixa etária, já foi verificado que a concentração de testosterona era mais baixa. E quando foi feita a mesma medida com a população com 60 anos de idade, só que em 2002 e 2004, viram que os valores eram mais reduzidos ainda, observando que aqueles em 87 tinham em média 520 nanogramas por decilitro aos 60 anos de idade. Já a população em 95 a 97 apresentavam 470 nanogramas por decilitro aos 60 anos de idade. E a população nos anos 2002 a 2004 tinha um valor de 440 nanogramas por decilitro quando atingiram 60 anos de idade. Isso quer dizer, existe uma queda significativa no decorrer das décadas em virtude de algum fator agravante para isso. E é isso que nós vamos explorar no dia de hoje. Tentar entender por que, ao passar das décadas, cada vez mais o homem tem perdido a quantidade de testosterona, partindo do princípio que esse é um hormônio muito importante para o sexo masculino, no que se trata em relação à força muscular, com relação à libido, com relação à qualidade óssea, à qualidade estrutural do homem, com relação à sua capacidade de produzir trabalho. Olhando agora no Brasil, apesar de não existir séries históricas tão amplas, existem estudos ainda com pequenas populações que mostram esse declínio. Um estudo com militares brasileiros identificou
que cerca de 20% dos indivíduos apresentavam testosterona total abaixo de 300 nanogramas por decilitro, valor frequentemente usado como ponto de corte para quem tem uma doença chamada hipogonadismo, isso é, as gônadas, os testículos são reduzidos e a produção de testosterona é muito baixa. Esses achados, ainda que em grupos específicos, são compatíveis com o padrão de declínio que é reportado em outras populações. Vejam, esse parece realmente ser um problema a ser explorado. Só que a gente precisa entender como funciona o processo de produção normal, para depois tentar explorar essa fisiopatologia. Quero pedir para você nesse momento o seu like, quero pedir a sua inscrição, para você não custa nada. Para o canal vai ser muito importante. O canal pode alcançar outras pessoas com essa informação, com a sua inscrição, com o seu comentário, com o seu like. Então eu conto com a sua colaboração. Mas vamos agora entender através de uma imagem como funciona o processo de produção da testosterona no corpo de um homem. A fisiologia da produção da testosterona basicamente parte por um estímulo que vai acontecer lá no meu sistema nervoso, mais precisamente no hipotálamo. Então, características como o ciclo circadiano, a atividade física intensa e a nutrição adequada acaba tendo um estímulo de um hormônio chamado GnRH, o hormônio liberador de gonadotrofina, destinado a estimular uma glândula que fica abaixo do hipotálamo, a glândula hipófise. Nessa glândula hipófise, ela é fundamental para fazer a regulação e a liberação de dois hormônios tróficos, o hormônio FSH e o hormônio LH. A regulação ocorre pelo chamado eixo hipotálamo, hipófise e gônada. O hipotálamo libera o GnRH, que é a gonadotrofina, que estimula a hipófise a liberar os hormônios LH e FSH. E esse, por sua vez, cai na corrente sanguínea e, ao cair na corrente sanguínea, vai estimular as gônadas, isso é, no caso do homem, vai estimular os testículos. Lá existem duas células, as células de Leydig e as células de Sertoli. O hormônio LH, que é o hormônio luteinizante, e o hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, vão estimular essas células para que haja a produção de espermatozoide e da produção do hormônio testosterona. Após sua produção, a testosterona circula no sangue, ligada principalmente a um transportador, porque é um hormônio esteroidal, um hormônio feito à base de gordura, e ele vai se ligar à albumina e à globulina, também chamada ligadora de hormônio sexual, SHBG. Apenas cerca de 1 a 3% da testosterona permanece livre na corrente sanguínea, sendo esta fração biologicamente ativa, capaz de entrar nas células e ativar receptores androgênicos para poder produzir as alterações que são necessárias no processo. Vejam, uma vez entendendo como é o processo da produção, e cabe até salientar que essa produção ela acontece em pulsos, né? Então, a cada 90 minutos, no homem que ainda está produzindo em quantidades significativas, tem um estímulo hipotalâmico que excita a hipófise, que libera os seus hormônios LH e FSH via corrente sanguínea, chega nas gônadas, chega nos testículos e estimula a espermatogênese e estimula a síntese de testosterona. Agora a gente precisa entender quais são as funções do processo. Como isso está relacionado? A testosterona ela exerce efeitos cruciais desde o desenvolvimento intrauterino, quando orienta a diferenciação sexual masculina, e na puberdade promove crescimento de pelos, aumento de massa muscular, ela muda o timbre de voz, tendo um engrossamento na voz e a maturação sexual. Em adultos, esse hormônio é determinante para a manutenção da libido e da função erétil, da preservação da massa magra e da força muscular, da regulação da densidade mineral óssea, da participação no metabolismo da gordura e da glicose e no impacto sobre o humor, a energia disponível e disponibilizada e a qualidade de vida. Esse hormônio ele é vital para o sexo masculino. Prova disso que ele é um grande norteador e quando os seus valores estão abaixo de uma normalidade, isso acaba impactando em diversas áreas do homem, como relatado
Muitas vezes a perda de energia ou disposição, a perda de ânimo ou humor, a perda do libido para o desejo sexual está muito relacionado à queda dos valores de testosterona. Mas quais são os fatores que podem estar produzindo tais problemas? E em pesquisas foi olhado para diversas áreas. Um deles são os fatores ambientais. Uma das principais hipóteses para a redução secular dos níveis de testosterona é a crescente exposição aos chamados disruptores endócrinos, como o bisfenol A, o fitalalol, os pesticidas, substâncias que interferem na síntese e na ação hormonal. Estudos recentes demonstram que a associação entre a exposição a esses compostos e alterações tanto da testosterona quanto na qualidade do sêmen acabam impactando em produções endógenas desse hormônio no corpo. Ainda existem outros fatores no que se refere ao estilo de vida moderno, que desempenham um papel fundamental. O aumento da obesidade é particularmente algo relevante. O excesso de tecido adiposo aumenta a expressão de uma enzima chamada aromatase. Essa enzima, que tem em grande quantidade nas mulheres, ela acaba reduzindo os níveis do hormônio testosterona porque ela converte testosterona em estradiol e, com isso, diminui o nível de testosterona no corpo do homem. O sedentarismo e o sono inadequado também estão associados à redução da testosterona circulante. Parece que esses agravos ambientais, como substâncias que estão envolvidas em alimentação, substâncias que são utilizadas para pulverização em pesticidas, podem ser um dos fatores. E se nós pararmos para pensar, esse ambiente industrializado que dos anos 80 o nosso país principalmente vem vivenciando, nos chamam a atenção. E eu quero colocar uma pergunta que não tem uma resposta direta. Você já parou para pensar a quantidade de alimento que é necessário para suprir a demanda de um país ou do próprio mundo? Para pensar como um pintinho que ao nascer, em 28 dias, ele já está indo para abate como frango para virar alimento numa gôndola de supermercado. Quem conhece um pouquinho e já vivenciou a criação desses animais, sabe que para um pintinho se tornar um frangote demora de 2 a 3 meses. Só que eles, em 28 dias, já estão indo para o abate. Ração modificada, hormônios para potencializar o crescimento, são fatores que eu quero deixar como questionamento. Será que isso realmente está afetando aquilo que nós comemos? E cada vez mais, produtos industrializados estão nas nossas mesas pela velocidade e a necessidade que a gente tem de trabalho dia a dia? Fica aí um questionamento. Só que eu quero falar agora de fatores de ordem genética. Um dos fatores que podem nos trazer ou nos remeter, além de fatores ambientais, que expliquem boa parte da mudança populacional, é a genética. Ela também influencia na regulação da testosterona. É relatado o chamado polimorfismos em genes relacionados à função dos receptores andrógenos, com o número de repetições aumentada. As enzimas esteroidogênicas e os receptores do hormônio luteinizante podem modificar a sensibilidade ou a capacidade de produção hormonal. No entanto, essas variações não conseguem justificar a tendência global de queda, reforçando o peso maior dos fatores ambientais na população masculina. Fatores genéticos podem estar relacionados, mas como as pesquisas têm mostrado, em âmbito mundial, esse é um fenômeno que se repete. Então, ou a população geneticamente está mudando, ou fatores ambientais parecem ser os grandes potencializadores dessa baixa produção da testosterona nos homens, e isso nos chama muita atenção. E quais serão as consequências? Quais serão os fatores que vão, ao decair,
produzir no corpo do homem perdas significativas. Quando os níveis de testosterona estão abaixo do normal e acompanhados de sintomas clínicos, caracteriza-se o chamado hipogonadismo masculino. Os principais sinais incluem diminuição da libido, disfunção erétil, perda da massa muscular, a sarcopenia, aumento da gordura corporal, principalmente abdominal, redução da densidade mineral óssea, alterações de humor e a longo prazo pode haver associação com maior risco da chamada síndrome metabólica. O diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares podem estar presentes nessa população. Uma outra condição que tenta reverter seria a terapia através de usar tais substâncias de forma exógena. Isso é, fazer uso do hormônio por reposição hormonal. Mas a literatura também nos mostra alguns efeitos colaterais que precisam ser observados. A terapia de reposição de testosterona, chamado de TRT, quando bem indicada, pode melhorar a libido, melhorar a massa muscular e a densidade mineral óssea. Entretanto, não está isento de riscos. E é isso que é muito importante. Entre os possíveis efeitos adversos estão o aumento dos hematócritos, que são os glóbulos vermelhos, podendo causar risco trombótico, uma retenção hídrica aumentada, acnes pelo rosto, agravamento da apneia do sono e questões relacionadas à hipertrofia da próstata. Embora a relação com câncer prostático ainda seja debatido, é bom e é muito importante se ater com os efeitos colaterais que a utilização exógena dessas substâncias podem provocar. Por isso, a reposição só deve ser feita sobre acompanhamento médico e com exames periódicos, pois a utilização de forma não prescrita, a utilização de forma não controlada, pode gerar efeitos que serão mais prejudiciais do que apenas a queda desse hormônio. Parece que os níveis de testosterona sendo restabelecido com o uso de substância sintética pode melhorar essa queda, até porque as substâncias sintéticas são remédios. Contudo, existe um grande perigo em extravasamento de quantidades, isso é, usar doses suprafisiológicas, algo que a gente observa muito numa população que faz fisiculturismo ou quer aumentar a massa magra, porque esse é um dos fatores que vão estar presentes na utilização exógena. Mas a atividade física, será que ela tem interferência? Vamos ver o que a atividade física é capaz de provocar nos níveis de testosterona. O exercício físico é um dos fatores moduladores mais relevantes para a testosterona. O treinamento resistido, isto é, o treinamento de força, especialmente quando realizado com a intensidade adequada, provoca aumentos agudos nos níveis de hormônio e, ao longo tempo, contribui para a manutenção da massa magra e da força. Em contraste, excesso de exercício aeróbico de longa duração, sem uma recuperação adequada, pode suprimir o eixo hipotalâmico e hipofisário das gônadas. O equilíbrio entre o treino, a nutrição e o sono é fundamental para otimizar os efeitos da testosterona endógena, aquela que é produzida no próprio corpo. O exercício físico, como é utilizado para diversas áreas, não é diferente nos níveis de testosterona. Mas isso é fácil de entender. A testosterona é um hormônio anabolizante. É um hormônio que faz a reconstrução dos tecidos quando eles estão danificados. E o treinamento de força gera essas microlesões pelo estímulo do treino. Então, a necessidade de maior quantidade de testosterona nos grupos musculares potencializa o eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal. E com isso, começa a ter um estímulo aumentado nessa produção de testosterona. E a literatura tem falado que exercícios aeróbios acabam produzindo uma baixa nos níveis de testosterona quando o descanso não está presente. Isso é relato que eu tenho observado durante a minha formação e esse tempo todo que eu estou formado com triatletas. O grau de intensidade e o grande volume de treino de um triatleta, por vezes,
pode baixar os níveis de testosterona no corpo e, acima de tudo, apresentar um cansaço, uma fadiga instaurada e muito grande nessa população. A afirmação de que você provavelmente tem menos testosterona do que o seu avô quando era jovem encontra respaldo científico. Pudemos observar nesse vídeo que existe de fato uma tendência de queda populacional nos níveis desse hormônio, influenciadas principalmente por fatores ambientais e pelo estilo de vida. A testosterona, além de essencial para a saúde sexual e reprodutiva, desempenha papéis cruciais na composição corporal, no metabolismo e na qualidade de vida. Entender os determinantes dessa redução é fundamental para estratégias de prevenção que incluem combate ao sedentarismo, controle do peso, sono adequado e redução da exposição a poluentes. Quando necessário, a avaliação médica e a reposição hormonal podem ser consideradas, sempre de forma individualizada e monitorada e com total prudência, pensando que a reposição é apenas para completar os níveis que estão abaixo de uma normalidade. Pois bem, se você esteve comigo nesse vídeo até aqui, eu agradeço a sua atenção, eu agradeço a sua disponibilidade de tempo, espero que o conteúdo tenha feito efeito para você, tenha trazido informações e que você mande esse conteúdo para outras pessoas para que possam desfrutar e aprender com as informações. Eu fico por aqui e o meu grande abraço e Deus abençoe vocês.